Olá, você vai ver nesta edição. Tribunal de Contas determina aumento de penalidade caso o prefeito de Cuiabá continue descumprindo determinação do TCE. Dispensa de licitação ilegal na Câmara de Guarantã do Norte é identificada. Embargos de declaração envolvendo contrato firmado pela Secretaria de Saúde da capital são providos. 3 prefeituras são monitoradas sobre implementação de controles na logística de medicamentos. Os detalhes agora no TCE Notícias. O Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso aumentou o valor da multa a ser aplicada ao diretor-geral da empresa cuiabana de saúde pública e ao prefeito de Cuiabá, caso continuem descumprindo determinação do TCE. Entenda na reportagem. O processo trata-se de uma representação de natureza externa em desfavor da empresa cuiabana de saúde pública, representada por Alexandre Belotto Magalhães de Andrade, em virtude de irregularidades na contratação de pessoal para trabalhar no Hospital Municipal de Cuiabá, sem a regular participação ou aprovação em processo seletivo, bem como possível contratação de empresa de terceirização de serviços no lugar dos aprovados. Em decisão anterior, o conselheiro interino Luiz Henrique Lima apontou que o prosseguimento da contratação de pessoal pela Prefeitura de Cuiabá, por intermédio da empresa cuiabana de saúde, pode ocasionar prejuízos de difícil reparação. Por isso, concedeu a medida cautelar pleiteada na representação. O relator ainda apontou que o ingresso no serviço público em um Estado democrático de direito pressupõe a realização de um processo administrativo, por meio do concurso público ou processo seletivo simplificado, que absorve os princípios constitucionais da administração pública. No voto, homologou a medida cautelar e determinou que a Prefeitura de Cuiabá e a empresa cuiabana não realizem qualquer contratação para cargo ou função que não obedeça à estrita ordem de classificação dos candidatos aprovados no processo seletivo simplificado. O relator ainda acolheu a sugestão dos conselheiros interinos Isaías Lopes da Cunha e Moisés Maciel, para que as multas, em caso de descumprimento da decisão cautelar, passem de 10 UPFs para 30 UPFs. Como o conselheiro Moisés sugeriu e para a violação, no caso da pessoa física, ficasse em 30, eu, nesse momento, elevo também a penalidade para a pessoa jurídica de 100 para 300, para guardar esta proporção. Porque, conselheiro Isaías, na letra A, cada contratação está retirando a vaga de um aprovado. Na letra B, cada contratação de pessoa jurídica pode estar retirando a vaga de uma multiplicidade de aprovados. E o nosso objetivo com a cautelar é assegurar que todos aqueles que foram aprovados sejam convocados. Determinou ainda que os responsáveis apresentem esclarecimentos preliminares acerca dos fatos imputados na inicial da representação de natureza externa, inclusive apresentando a relação completa de todos os contratados dos funcionários lotados no HMC. TCE identifica que Câmara de Guarantã do Norte realizou contrato acima do limite permitido por dispensa de licitação. O gestor foi multado. Confira os detalhes desse processo. Proposta pelo controlador interno de Guarantã do Norte, uma representação de natureza externa foi instaurada em desfavor da Câmara, que na ocasião estava sob gestão de Celso Henrique Batista da Silva. A suspeita era de irregularidade na contratação de assessor jurídico.
Isso porque a Câmara de Guarantã do Norte celebrou um contrato com o escritório Edwin de Almeida Costa para a contratação dos serviços de assessoria jurídica pelo valor mensal de R$ 2.650, totalizando um montante de R$ 26.500. O controlador interno informou que antes da celebração do contrato, emitiu parecer desfavorável à contratação, pois não identificou justificativa capaz de fundamentar a necessidade e oportunidade do ato administrativo. Mesmo após isso, o presidente da Câmara à época não aceitou os apontamentos feitos pelo controlador interno do município e determinou a formalização do processo de contratação. Além disso, informou que a Casa de Leis já conta com os serviços jurídicos prestados por assessora ocupante de cargo comissionado. A Secretaria de Controle Externo à Administração Municipal analisou os documentos apresentados e verificou que o valor de R$ 26.500, referente aos 10 meses de contrato, está acima do permitido para a dispensa de licitação, que é de R$ 8.000. O processo, que é de relatoria do conselheiro interino João Batista Camargo, foi lido pelo conselheiro substituto Luiz Carlos Pereira. A primeira irregularidade consistiu na contratação de assessor jurídico por meio de dispensa de licitação. Entendo que a contratação dos serviços jurídicos em análise não poderia ter sido realizada nesses moldes, uma vez que esse tipo de atividade, de serviço, é atividade de natureza permanente que deve ser desempenhada por servidor provido por meio de concurso público, conforme jurisprudência assente nessa corte. Por se tratar de uma irregularidade referente a não provimento dos cargos de natureza permanente mediante a concurso público, o relator do processo aplicou multa ao responsável. O conselheiro interino Moisés Maciel então pediu vistas desse processo. O processo então voltou à pauta de julgamento, mas o relator do processo não acolheu o voto vista e, por maioria dos votos, foi mantido o entendimento anterior do relator. O Tribunal de Contas julgou monitoramentos envolvendo 3 prefeituras referentes ao cumprimento de determinações impostas no Acórdão 281 de 2017, ligado à logística de medicamentos. Esses monitoramentos foram apreciados em sessão plenária da primeira Câmara, quando foi apontado que 3 municípios não cumpriram as determinações contidas no Acórdão 281 de 2017, que trata da implementação e aperfeiçoamento de todos os controles internos administrativos aplicados na logística de medicamentos. Os gestores deveriam providenciar a imediata implementação e aperfeiçoamento de todos os controles contemplados na matriz de riscos e controles de forma adequada e efetiva até 31 de dezembro de 2017, e os controladores internos deveriam relatar em todos os pareceres periódicos encaminhados via Sistema Aplique a avaliação desses controles e as ações adotadas pela gestão para solucionar as falhas identificadas. Por causa do não cumprimento dos alertas contidos nesse acórdão, os gestores dos municípios de Rondolândia, Denise e Mirassol do Oeste receberam novas determinações do Tribunal de Contas. Para os controladores internos desses municípios, foi determinado que acompanhem a implementação dos planos de ação voltados à logística de medicamentos. Voto para conhecer do presente processo de monitoramento no mérito, declarar o descumprimento. O Tribunal de Contas de Mato Grosso deu provimento aos embargos de declaração interpostos por uma empresa com o objetivo de sanar erro na elaboração de um acórdão envolvendo a fiscalização de um contrato firmado pela Secretaria de Saúde de Cuiabá. Confira os detalhes. O acórdão determinou a indisponibilidade de bens e o bloqueio judicial da empresa MV Sistemas Limitada, a fim de garantir o eventual ressarcimento de supostos prejuízos ao erário no contrato firmado entre a empresa e a Secretaria de Saúde de Cuiabá. Nos embargos de declaração, a empresa alegou contradição na decisão do Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Isso porque, no julgamento do processo original, uma representação de natureza interna, o voto da relatora, conselheira interina Jaqueline Jacobs, foi no sentido de converter os autos em tomada de contas ordinária e não em medida cautelar de indisponibilidade de bens, como sugerido pelo conselheiro interino Moisés Maciel, em voto vista.
Na análise dos embargos, a relatora considerou que, de fato, houve a previsão de tema que não corresponde com o julgamento dos autos, se tratando não essencialmente de contradição, mas apenas de erro material na elaboração do acórdão. Sendo assim, em consonância com o Ministério Público de Contas, concluiu pela exclusão das determinações relacionadas à indisponibilidade de bens, expostas no item 5 do Acórdão 211 de 2019 do Tribunal Pleno. Diante do exposto, acolho o parecer ministerial e voto no sentido de conhecer os embargos declaratórios e, no mérito, dar-lhes provimento. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o endereço www.tce.mt.gov.br e também, claro, o nosso canal no YouTube em TCE Mato Grosso. Até mais!